Tá começando agora o Memofone, o formato do podcast que é feito pela comunidade Memo. Nesta temporada, o Memofone vai ser o nosso canal de troca pra gente estar juntinho de você, nosso memozão. A gente quer te ouvir e trocar ideia contigo, então pode mandar áudio. Desabafe, traga seus incômodos, sugira um tema, manda uma crítica, uma pergunta. Se bobear, até um elogio a gente tá aceitando. Vem que vem! Oi gente, eu sou o Abel Oliveira apresentando aqui mais um Memofone pra você. Um memofone temático hoje temos aqui, nossos memozões participando, enviando seus áudios com relatos, depoimentos e sugestões sobre o tema das paternidades. A gente acabou de passar aí pelo Dia dos Pais, que a gente sabe que é uma data delicada pra muita gente, e seguimos aqui falando sobre os ressentimentos entre pais e filhos, que nos parece ser um sentimento bem popular quando a gente fala sobre esse tipo de relação. E como vocês sabem, eu nunca estou sozinho, tá aqui comigo hoje Pedro de Figueiredo e Lincoln Frutuoso. Como que vocês estão, meninos? Tudo certo, meu querido. Bom demais estar aqui com vocês. Na suavidade, Bel. Antes de seguir com o nosso programa, a gente queria trocar uma ideia com vocês para explicar algumas mudanças que houveram na produção do nosso estudo sobre homens e cuidado e também, consequentemente, na temporada atual do podcast. A gente, em resumo, não está conseguindo dar conta de fazer o estudo do jeito que ele foi planejado. E por alguns motivos diferentes. Desde falta de recursos financeiros nossos, de nossos parceiros, em fazer a coisa acontecer e tal, até da nossa falta de tempo e energia mesmo diante dos outros projetos do Memo, que a gente precisa prezar pela qualidade da entrega e tudo mais. Por tudo isso que foi falado aí, gente, já não tivemos nesse mês o Homem de Fé e o Memo Convida. E talvez, cá entre nós, eles nem apareçam mais por aqui nessa temporada. Então, no momento, a gente mantém fixa na nossa grade atual a roda de conversa e também o memofone aqui, para garantir uma troca mais direta com vocês. É isso, né, meninos? Acho que é, Bel. O escopo deu uma diminuidinha, né? Mas a ideia é a gente continuar estimulando essa aproximação dos homens em relação ao cuidado e contando com a galera aí para trocar, né? E continuar conversando. É disso. E como sempre, né, seguimos contando com a participação ativa de vocês, memozões e memozonas, aqui junto com a gente. Vamos junto, hein? Bom, então vamos começar o memofone de hoje. O primeiro áudio que eu tenho aqui é do querido Tadeu Vidal, que é do Rio de Janeiro, criador do grupo reflexivo Desvio, faz parte da nossa comunidade Memo, e traz em seu áudio alguns aspectos da relação dele com o pai pra gente também poder discutir aqui. Então vamos ouvi-lo. E aí, galera do Memo, saudade de vocês. Obrigado pelo espaço para falar desse assunto tão importante, né? Então vamos lá. Acho que falar sobre ressentimento com o pai é uma ferida aberta para mim ainda, e eu consigo ver ela dividida em dois grandes aspectos. O primeiro deles é a comunicação, e no meu caso, a falta de comunicação. Acho que eu tive muita dificuldade de sentir abertura para falar principalmente sobre sentimentos com o meu pai. Toda essa conversa durante minha vida inteira foi direcionada para falar com minha mãe. Então meu pai sempre foi uma pessoa presente, eles são casados até hoje, mas eu nunca consegui falar com ele, contar como um amigo, e eu também nunca vi ele falar comigo sobre sentimentos e demonstrar vulnerabilidade. Então, isso está conectado também ao segundo grande aspecto, que é a violência. Por mais que eu não tenha sofrido violência diretamente, o meu pai é uma pessoa extremamente raivosa, e eu vejo que eu acabo reproduzindo esses comportamentos quando eu transformo vários sentimentos em raiva. Então, eu já vi meu pai, às vezes, ter medo, ter insegurança, ter várias questões que não eram raiva, mas ele transmitia isso em forma de raiva. Por mais, como eu faço questão de repetir, eu não tenha sofrido violência diretamente, estar num ambiente disfuncional e que tem essa violência no dia a dia me afetou muito e me fez ter um grande ressentimento em relação ao meu pai. E é isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Grande abraço. Grande abraço, Tadeu. Obrigado pelo teu áudio. Ele traz dois aspectos, né, gente? Uma coisa que me pega é quando ele fala sobre o pai nunca ter se vulnerabilizado com ele ali. Nunca houve esse tipo de experiência, né? Aí me vem na cabeça assim, mas pais se vulnerabilizam com os filhos, né? Existe mesmo isso? Não é uma lenda, não é um mito? Sei que existe sim, né? Mas não é uma imagem comum, né? Longe disso. Cara, falar sobre vulnerabilidade é falar sobre mimimi negão, assim.
apesar de ter cascos em alguns lugares, assim, meu pai era um cara muito vulnerável. Os 2 caras com que eu me relacionei adulto, né? Aliás, eu jovem, criança, e eles adulto, que eu me relacionei diretamente, eram muito vulneráveis, que era meu pai e o irmão dele, meu tio Tuta, os 2 já faleceram. Eles sempre foram homens muito vulneráveis. Só que ainda assim, eu por muito tempo fugi desse lugar da vulnerabilidade. Os vi chorando minha vida toda, assim, sabe? Sempre ouvi do meu pai, te amo, você é o pretão do pai, essa coisa que Zuiz Zilla fala numa das músicas de Luiz de Luna pro filho deles. Meu pai sempre falava comigo, pra mim, então sempre quando eu ouço essa música eu lembro disso. De ninguém mete a mão no pretão do pai, é o brabão do pai, eu sou babão, sou pai, ô lua da MC. Meu pai me chamava como pretão do pai, assim. Então, essa demonstração de afeto, de vulnerabilidade, de falar. Já vi meu pai chorando por conta de namoradas na minha frente, assim, se debulhando em lágrimas mesmo. Sempre foi um cara muito emocional. Mas eu tive essa possibilidade de experimentar com meu pai ausências em outros sentidos, né? E a gente falando sobre o estudo do cuidado, eu acho que o cuidado foi um lugar que meu pai faltou em várias instâncias mesmo, assim. Consigo observar isso cada vez mais, né? Primeiro agradecer o Tadeu, né? Um parceiro nosso de já há algum bom tempo aí, vira e mexe, a gente troca umas mensagens, a gente acaba se esbarrando. Então, beijo, Tadeu. E acho que o que ele traz ali, né? Essa coisa da falta de comunicação, dessa não vulnerabilidade, eu acho que é o starter pack, sabe assim, é o pacote básico do pai tradicional, né? Do pai médio, assim. Quando não ausente, no sentido literal da coisa, quando não idiota, ele pelo menos tem dificuldade de se comunicar, de se vulnerabilizar e tal. Mais uma vez, Mimi Negão, né, se sobressaindo aí diante do que a gente tem de contato mais comum com outros. Mas eu acho que, infelizmente, isso é o que está dado aí, né? Na melhor das hipóteses, não é a melhor das hipóteses porque a gente tem outras diferenças, mas assim, é a melhor das hipóteses de um pai ausente, né? Nessa ausência aí de trocas, de afeto e tal. Então, acho que eu só tenho a lamentar, assim, pelo Tadeu também ter essa experiência que eu acredito ser tão comum. E a coisa que ele traz da violência é isso, tipo, um ambiente disfuncional. Eu acho que também é uma coisa de praxe, né? Infelizmente. Mesmo numa família que se mantém casada, né? Isso, ele falou que os pais são casados até hoje e tal, então isso pode dar a entender que as coisas estão na boa e tudo mais, mas manter esse vínculo, né? Contratual, que é um casamento, não necessariamente significa que as coisas estejam na boa. O ponto que eu quero trazer falando isso tudo é pro Tadeu, e acredito que ele já saiba disso, né? Ele não é o único nessa. Acho curioso, porque o que ele cita ali de aspecto em relação ao que ele percebe na relação dele com o pai, é isso, né? A não comunicação, a não vulnerabilidade, a questão da violência, né? Enquanto linguagem ali que aparece, por ele não saber esboçar outras emoções. Isso são muito características dessa masculinidade hegemônica, né? São problemas ali de nós homens que se reverberam e se fazem presentes quando nós homens somos pais, né? E aí afeta também nossos filhos. Acho interessante perceber isso, né? Como vai tendo desdobramentos. Rapidinho, Abel, eu queria falar também que esse lugar do meu pai, né, da não violência, me inspirou muito nesse lugar da não violência com Helena, assim. Eu lembro que meu pai também me bateu uma vez, vou contar muito rapidinho, aliás, é bem rápido mesmo, numa frase. Foi um dia, sabe aquela coisa de mente vazia, oficina do diabo? Essas coisas assim, eu tomando banho relaxado, tá? Quarta-feira de noite, em casa, tomei um banho e falei, porra, tô afim de fazer uma besteira, tô afim de fazer uma merda. E resolvi cagar no box. Que isso? No box Dentro de tomar casa? Banho. Dentro de casa, caguei no box de tomar banho, caguei. Aí Mimi Negão virou dos capetas, assim, Mimi Negão que ficou pau da vida com razão, realmente... com razão, e me deu uma chinelada, foi a única vez, e eu ficou muito marcado pra mim, porque, porra, meu pai é sempre, pô, cara, por que tu tá fazendo isso? Sempre na parcimônia, que nem eu sou com a Helena, né? Só que dessa vez ele, assim, deu ruim e me deu uma chinelada assim, foi a única vez. Ah, bom, é isso. Poxa, a gente aqui querendo falar mal dos pais, aí traz essa história que a gente fica completamente do lado. Porra, Lincoln não pode, Abel. Lincoln não pode ser de jeito falado, nenhum, cara. gente. Nossa, um desserviço. Não, mas muito bom.
É incrível, né? A gente reúne o memo, sempre tem uma história de cocô no meio. Acho isso absurdo. Sempre tem. Mas vamos pro próximo, gente. Agora vamos ouvir o áudio do Felipe Tur, ex-participante do nosso último ciclo de grupos reflexivos, 2023.1. Ele é o pai da Tereza e fala aqui pra gente um pouco de como a relação dele com o pai o afetou e o afeta ainda hoje. Então, fala aí, Felipe. A minha história com meu pai, assim, desde a infância ele é um cara bem fechado. É um cara agressivo da forma de falar, que também usava de castigo, palmada para me educar, que não teve presente fisicamente em eventos importantes ali da minha infância e adolescência, mas assim, sobretudo um cara muito crítico, que você tá contando uma história e ele tá sempre buscando alguma coisa para te colocar como culpado ou para criticar as suas escolhas, para criticar seu ponto de vista. Então, eu tenho um ressentimento grande do meu pai, não só pela ausência, mas por essa questão que me afeta muito a autoestima, né? Já afetou bem mais. E em determinado momento, depois de muita terapia, eu escrevi uma carta para ele, na verdade um e-mail, e, resumidamente, propondo a gente mudar essa lógica, né? De algo agressivo, crítico e briga, né, beligerante, para uma coisa de afeto, carinho, que a gente ainda tem bastante vida pela frente. Ele me respondeu de uma forma que me emocionou, porque ele falou que no fundo ele é o que ele mais queria, mas ele sente que ele não consegue me dar alguma coisa que ele não recebeu. Então ele sente quase como se ele não soubesse fazer, né? E aí ele acaba jogando com o que ele conhece, né? Com o terreno que é conhecido por ele. Então ele é um cara que não conhece a história dos pais dele, que não recebeu carinho, afeto, também recebeu muita crítica. E depois, enfim, eu acho que no final das contas, de fato, ele teve uma infância com certeza muito mais difícil que a minha. E por mais que eu ainda tenha bastante ressentimento, e agora a minha questão, eu acabei de ser pai, é criar minha filha numa lógica de afeto, de carinho, sem que ela não tenha a menor dúvida o quanto eu sinto orgulho dela e o quanto eu amo ela. Enfim, obrigado pelo espaço e espero que renda aí uma boa discussão. Obrigado. Valeu, Felipe. Um grande abraço pra você. Eu acho muito interessante perceber o quanto o potencial que nossos pais têm de gerar traumas e questões na gente, né? Me lembra um pouco o episódio do Pedro, né? No episódio 1. Episódio 3, parte 1, no caso, né? Do Pedro falando, eu com certeza vou gerar traumas no meu filho, vou tentar evitar, mas sei que vou. E é isso, né? Acho que existe... Me pegou a beça, rapaz. Me pegou a beça. Mano. Ele falando negócio de crítico. Essa aí acho que talvez... Eu acho que é isso, né? Porque assim, existem níveis diferentes de impacto, né, do pai ali de questões, mas acho difícil um filho sair ileso, assim, das questões dos pais, né, na sua vida, sabe, assim. Então, me remete um pouco disso. Eu acho que tem essa coisa que eu falei agora que me dá um cagacinho, né? Eu ouvindo o Felipe falar a coisa da violência, eu acho que de fato, pra mim não será uma questão. Eu não tive um pai, né, cuidando de mim ali, então não tenho nem essa referência de um homem agressivo e violento e tal, como o Tadeu também falou. Minha mãe, quando muito ficava puta, tipo o Mimi Negão quando o Lincoln cagou no boxe, ela pegava a pantufa dela pra vir pra cima, sabe? Então, nunca tive essa parada de violência dentro de casa, isso nunca foi uma questão, graças a Deus, né, Brian? Mas essa parada de ser crítico, eu acho que eu sou muito questionador, fico criticando tudo, vocês estão ligados, né? E aí acho que com a criança, mano, puta, me dá um medo, me dá um cagacinho, sabe? De eu estar nesse lugar aí que o pai do Felipe tá, né? E outra coisa que ele falou é que é isso, né? Acho que ele reconhece ali que o pai tinha a limitação dele e que foi fazendo o que pôde dentro desse repertório. Que eu acho que nesse caso, a gente falou muito disso nesse episódio de paternidades agora, né? Tanto na parte 1 quanto na parte 2, sobre essa coisa de compreender o repertório limitado, né? Eu acho que no caso do Felipe, é claro que tem esse ressentimento e tudo mais, mas é diferente, eu acho, do que a gente estava trabalhando nos episódios, né? Na parte 1 e na parte 2, que era uma ausência, uma não tentativa.
pelo que o Felipe trouxe no áudio, eu tô entendendo que o pai dele estava tentando ali e traumatizou. E talvez eu esteja aqui passando pano de alguma forma pro pai do Felipe, com medo de também ser igual o pai do Felipe e criticar a criança que vai vir aí. Mas eu acho que tem uma coisa, Pedro, rapidinho, uma vírgula. Eu acho que é um passar pano sem deslegitimar a dor do Felipe. Isso, boa. Sabe, o ressentimento do Felipe. É disso. Eu acho que eu também me sinto assim, sabe? É disso. E achei muito maneiro dele ter ido atrás também do pai, que foi outra coisa que a gente falou, a beça, tanto na parte 1 quanto na parte 2, essa não obrigatoriedade da gente assumir a responsabilidade de fazer as pazes, de resolver as coisas com o nosso pai, né? Porque é isso, pô. Ele que, no caso, sofreu essa violência, ele que foi criticado duramente a vida toda e tal. Então, assim, foda ele ter tido essa atitude. Mas eu acho que vale mais uma vez a gente reforçar aqui que a gente entende, né, até institucionalmente eu entendi depois dessa investigação que a gente fez recente, que não tem por que a gente se sentir obrigado a ir atrás. Mas como ele fez, e fez com, acho que de uma maneira legal, escrevendo essa carta e-mail aí e tal, o pai dele respondeu, então as coisas aconteceram, acho foda mesmo, assim. Que maneiro que ele teve essa iniciativa e que as coisas... A partir daí, né, abre-se uma janela de oportunidade para as coisas mudarem efetivamente. Eu acho curioso esse aspecto a forma de contato que eles tiveram, né, depois de adultos, né, que é uma troca de e-mails. Por e-mails. Eu acho muito legal que isso ser o ponto de conexão entre eles de volta, né. E aí, assim, uma informação de bastidor aqui que eu troquei bastante com o Felipe conversando sobre isso, sobre essa questão, ele me dizendo também que o pai dele tem se aproximado bastante da filha dele, né. E aí isso tem sido um ponto ali também de conexão maior com o pai, a partir desse momento que o pai vira avô, né. Que é um clássico. Que é um padrãozinho que a gente vem percebendo. Exato. A gente tem observado isso também no decorrer da temporada, né? Que às vezes eu fico puto com isso também. Eu também. Mas não quero entrar nessa aqui agora não. Que bom que o pai de Felipe está se conectando com a Tereza, né? Tereza é o nome da filha dele. Que bom que isso está acontecendo. Acho que a gente tem que, de fato, celebrar esse movimento. Mas, né? Precisou ser avô para fazer essa aproximação? Sempre me bate assim também, né? Mas que bom. Mas daqui a pouco a gente vai ter um áudio que rompe um pouco desse padrãozinho aí. Boa. Spoilers. Da fala de Felipe, primeiro um beijo, Felipe, beijo Tereza, né? Obrigado pela participação aí. Eu acho que o que me pegou mesmo foi essa coisa de... Não foi nem tanto a fala de Felipe, assim, apesar de ter sido bem legal, assim, a coisa dele com o pai dele... E esse final, né, dele trazendo a relação dele com a filha dele. Mas o que me pegou foi a fala de Pedro, assim, né? Essa coisa dele ser um cara crítico. Eu também me considero, em alguma medida, uma pessoa crítica, não tanto quanto Pedro. Eita, rapaz, mas também me considero... Eu tô fudido, mas também me considero Nossa. uma pessoa muito crítica e sou com Helena, não no sentido de criticar a Helena, tá ligado? Mas eu acho que no sentido de levantar reflexões com ela, por mais que ela seja uma criança, sabe? Eu acho que a premissa que eu tento trazer para estabelecer essa minha relação com a Helena, desde quando ela nasceu, assim, é a verdade, sabe? Eu acho que a diretriz do nosso relacionamento é a gente ser o que a gente é, sabe? Então eu tento ser o máximo possível o que eu sou com Helena. Às vezes passa até do limite mesmo, sabe? Faço uma brincadeirinha que não deveria ter feito por eu ser pai, alguma coisa nesse sentido, que tem uns potes, né? Então tem o pote do pai, o pai vai até um certo limite. Às vezes eu ultrapasso esse limite com uma brincadeira e tal, mas eu tento estabelecer essa relação de verdade sempre comigo e, consequentemente, com ela, assim. Que ela tá tendo um Lincoln que poucas pessoas têm, né? Porque no mundo que a gente vive é muito difícil a gente ser 100% verdadeiro, 100% autêntico o tempo todo. Então é isso, assim, eu acho que a Helena tem isso. Para além do ser legal, do tá certo ou tá errado, da discussão moral que vem atrelada a isso, eu acho que eu consegui estabelecer uma relação de verdade com a minha filha nesse lugar. E eu acho que a crítica, dependendo de como ela é feita, e aí talvez falando até mais pra Pedro, eu acho que ela é super bem-vinda, assim. Então, é isso, assim, sabe? A gente olhar pra sociedade, sei lá, a gente passar na rua e olhar pra uma situação com um olhar crítico e poder conversar isso com o filho, com a filha, acho maravilhoso. Agora, quando essa crítica é relacionada a ela, dependendo da maneira como é feita, eu também acho que é bom, assim. Então, eu me peguei refletindo sobre isso. Sobre o que Pedro trouxe como consequência da fala de Felipe. Por último, gente, o áudio que eu trago aqui é do Vinícius de Moraes,
que é participante do ciclo atual de grupos reflexivos do Memo, grupo de terça-feira que ele tá participando, que tá só no começo, e ele traz pra gente aqui também um relato da sua relação com seus 2 pais, e além disso ele traz também uma sugestão de tema pra gente discutir aqui na nossa temporada. Alô, galera do Memo, aqui é Vinícius de Moraes, de Niterói. Tô chegando agora no grupo reflexivo 2023.2 e queria falar um pouquinho sobre paternidade, seguindo aí a onda do último podcast. Sim, tive bastante ressentimentos em relação ao meu pai biológico, um cara que não chegou junto no sustento, na comunicação, na presença, no carinho, no afeto, tanto na infância como na adolescência e também na vida adulta. Ele deve ter tentado da maneira dele, eu também tentei da minha, mas vi que o ciclo se repetia, inclusive com os meus filhos, né? A gente pensa que às vezes o avô vai se tornar um bom pai e as coisas não aconteceram dessa maneira. Já com meu pai afetivo, apesar de não ter carinho físico, não ter o colo e não ter essa proximidade física, né, tinha todos os outros requisitos, né, assim, que a gente pode falar de cuidado, de conselho, de conversa, de provisão, de atenção. Então, 0 ressentimentos com meu pai afetivo. Inclusive, o meu sentimento em relação à morte dos 2 é bem diferente. Com meu pai biológico, eu comecei a pensar que isso foi uma forma até de eu não viver mais esses ressentimentos. Eu acho que eu enterrei um pouco deles junto com a morte dele. E ao contrário, com meu pai afetivo, eu sinto saudade, eu gostaria de conversar, de ter os conselhos dele. E aproveitando também da minha relação com a paternidade, eu sou pai e vou colocar entre aspas, né, pai típico, atípico. Típico e atípico, né? É questionável esse adjetivo aí, mas está aí um tema que eu gostaria de ouvir de vocês. Até agora eu não encontrei nada no podcast, mas essa experiência e vivência dos pais atípicos. Um beijo aí para todos e tamo junto. Beijão. Um beijo, querido. Obrigado pela sua contribuição. A gente volta àquele ponto, né, de que é curioso perceber que aquele padrão que a gente vinha notando no nosso estudo, que continua sendo um padrão, né, mas aqui não se realiza, que é isso do pai se aproximar do filho quando vira avô, a partir do neto. Na história aqui do Vinícius não rolou. Acho interessante pontuar isso. E o outro aspecto que ele fala sobre a sugestão de tema pra gente poder discutir aqui, né, ele fala que ele é um pai atípico e ele meio que problematiza um pouco esse termo, né, porque no caso, pai atípico quer dizer que é um pai de um filho neuroatípico, né? Então, ele não é uma pessoa neuroatípica, mas ele é pai de um filho que, sim, é neuroatípico. Então, ele queria ouvir falar mais sobre isso e, enfim, a gente abre aqui para discussão para a gente poder elaborar um pouco mais sobre a fala do Vinícius aí. Primeiro agradecer o Vinícius, meu conterrâneo, né? Vinícius de Moraes, eu não sabia que em Niterói tinha um Vinícius de Moraes, pô. Já gostei. Porra, né? Que maravilha, pô, que coisa maravilhosa. Vinícius, obrigado pelo áudio aí. E, porra, acho que bom que você teve esse pai afetivo, que eu acho que te suscita tantas coisas boas, né? Eu acho que essas questões que você teve com seu pai biológico, de alguma forma você teve ali um contraponto, né? Um outro homem exercendo esse lugar, essa figura paterna e trazendo, acho que uma visão muito interessante para você desse lugar de um homem e cuidado, né? Homem do cuidado de crianças, homem que não necessariamente tem um vínculo biológico, mas que se responsabiliza pelo cuidado. Então, pô, acho que diante das histórias que a gente está ouvindo aqui, né, eu acho que essa complementa as outras duas, assim, nesse lugar de ter uma outra referência possível nesse lugar de pai, sem vínculo biológico. Então achei muito maneiro isso, assim, e acredito que tem muitos pais afetivos pelo nosso Brasilzão,
sabe? O Ismael trouxe isso, né, no episódio que ele participou dessa temporada, de ser um pai afetivo, do Cisco. Então, é muito legal a gente ter esse relato do Vinícius falando dessa coisa do pai afetivo dele, né? E essa coisa do pai atípico, realmente, a gente nunca deu uma ênfase, né, um foco nesse lugar, mas a gente trouxe para esse episódio agora, né, na parte 1, esse episódio de paternidade que digo, na parte 1, a gente trouxe o Humberto Baltar, que é neuroatípico, né, ele tem autismo, assim como seu filho Apolo também tem autismo. Tenho várias limitações, por exemplo, com relação ao autismo. Expressar afeto é muito difícil para quem está no espectro. Não foi um foco nesse lugar, né, para falar disso, mas a gente conseguiu de alguma forma envolver um pai atípico no meio da discussão de paternidade, que eu acho que é isso que a gente se propõe a fazer mais no Memo, né? Misturar esses marcadores e esses perfis diferentes de paternidades, por isso paternidade no plural, para a gente entender a dimensão da coisa de uma maneira mais completa. Mesmo assim, é isso, pô. Acho que super caberia um episódio específico sobre cuidado de pessoas com deficiência ou neuroatípicos, alguma coisa que tenha um cuidado talvez diferenciado ali, né? Eu acho isso muito importante, inclusive, porque eu acho que isso traz, né, uma realidade que a gente é pouco confrontado, né? Então agradecer também, estou entendendo que foi uma sugestão aí do Vinícius de Moraes, né, para a gente debater no episódio, achei ótimo. Então foi isso, né, gente? Esse aqui é o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, sempre uma honra estar com vocês. E é isso, até a próxima então, meninos. Boa, até a próxima, hein, gente? Participem mais. É isso. Mandem mais áudios. A gente adora áudios, Por favor. Adoramos áudios, mandem áudios. Todo mundo convocado. Eu adoro áudio, eu adoro. No trabalho não, mas trocar ideia com a galera, porra, nada melhor que um áudio de 7 minutos e 32 segundos ali contando as coisas. Eu sou mais da vibe de mandar vários áudios curtos, mas gosto muito de mandar e de ouvir também. Pro podcast é melhor curto, né? Exato. Valeu, galera, valeu Felipe, Vinícius de Moraes, Tadeu, foi um prazer trocar com vocês aí também, obrigado. Valeu, gente, obrigado, até a próxima, hein? Alegria! Beijão, gente. Memozões, eu quero continuar trocando com vocês, tá? Pra você participar dessa nossa conversa aqui é super simples. Basta você enviar o seu áudio com o seu depoimento, comentário, pergunta, enfim, com o que você quiser pro nosso número oficial do Memofone, 7198280-2341. Repetindo, 7198280-2341. O link para esse número você encontra na nossa comunidade Memo e também no nosso Instagram. Chega mais perto da gente, sou eu mesmo que vou estar do outro lado recebendo seu áudio no WhatsApp, batendo esse papo com você, e vai ser uma delícia estar contigo nessa. Só vem, gente. Um beijo e até a próxima.